Fala, nação rubro-negra, a mídia esportiva repercutindo o confronto entre Flamengo e Chelsea. Tem comparação de Arrascaeta e Palmer do Chelsea. Quem é melhor? O Arrasca, o debochado da nação rubro-negra, ou Palmer, o astro do Chelsea da Inglaterra? Você vai ver esse corte aqui comigo completo, você não pode perder, mas antes de tudo já te peço, se inscreve no canal se você é flamenguista de coração e gosta de acompanhar o Mengão aqui. Eu trago informações do Flamengo todo dia, sou FB do Fla e sou flamenguista assim como você. Então já se inscreve para você não perder nada, crédito do vídeo é ESPN Brasil na descrição e bora ver essa comparação, esses preparativos do Flamengo para enfrentar o Chelsea. Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo, e é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje, e tem jogo, e vamos ver o que acontece. Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo contra o time do Chelsea, é uma realidade. E, com certeza, a característica dos jogadores do Chelsea são jogadores dinâmicos, com potência física, com muito dinamismo. Certeza que vão tentar sair jogando de trás, vão tentar quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso, né? Esse é o que a gente deveria tentar fazer. E aí vamos ver. Legal, hein? Falou coisas interessantes do Jorginho. Vamos dar uma olhada nos números aí, ó. Números dele contra o Chelsea foram 3 jogos, 2 como titular. Não perdeu, olha lá. 2 vitórias e um empate. Tem a média de minutos por partida nesses 3 jogos. Não fez gol, não fez assistência. Ele jogou pelo Chelsea de 2018 até janeiro de 2023. E ele falou algumas coisas interessantes ali, Eugênio. Porque ele disse que o Flamengo tem condições de competir, tem condições de ganhar do Chelsea ao mesmo tempo. Uma outra hora ele falou ali, é um ponto de interrogação. E aí é o que chama atenção, né? Porque todo mundo em vários confrontos de sul-americanos contra europeus que vão acontecer, que já aconteceram nesse Mundial, fica sempre essa dúvida na nossa cabeça. Será que dá? Será que dá pro Boca Juniors enfrentar o Benfica? Deu. Será que dá pro Palmeiras enfrentar o Porto? Será que dá pro Botafogo hoje à noite? Aí é mais difícil, porque é o topo do topo, né, do momento na Europa, é o Paris Saint-Germain. Será que dá pro Flamengo enfrentar o Chelsea? Fica esse ponto de interrogação. Mas o Jorginho tá acostumado a jogar lá, esses anos todos. E ele disse que dá, Eugênio. O que você pensa? Eu fico na interrogação como todo mundo, porque o futebol permite a gente isso, né? Permite a gente ficar imaginando cenários. Eu acho que também permite a equipes consideradas menos fortes vencer as consideradas mais fortes. Isso é do jogo, depende daqueles 90 minutos, depende de aleatoriedades que aparecem em cada jogo o tempo todo. E depende muito do empenho, da capacidade de resiliência que a equipe apresentado, sabe, de estratégia, é tanta coisa que está envolvida nisso. Claro que o Chelsea é um clube mais forte que o Flamengo, com mais orçamento que o Flamengo, mais investimento, um time muito jovem, um time com muitos talentos. Mas é um jogo, e em um jogo o Flamengo, que é muito bom time também, vai brigar para tentar fazer diferente, né? Para tentar mostrar que é possível também, que ele consiga a vitória. E a gente tem que ver, eu acho que o grande barato é imaginar, na minha cabeça, tá? Tentar imaginar qual vai ser a proposta de cada time para esse jogo. Você consegue? Então, eu quero ver assim, eu acho que o Felipe Luiz não vai querer abrir mão do sistema de jogo dele, da maneira de jogar do Flamengo. De propor o jogo, né? De propor o jogo, de marcar alto, de fazer pressão pós-perda no campo de ataque, de tentar jogar a maior parte do tempo lá. A questão é, normalmente ele consegue fazer isso. Será que ele vai conseguir também dessa vez? Por outro lado, o Flamengo tem dificuldades contra equipes que conseguem subir marcação e dificultar essa saída da defesa para o ataque do Flamengo. Isso aqui mesmo na América do Sul. O grande exemplo é o jogo com o Central Córdoba no Maracanã. Quando ele sobe marcação, gera um problema e ganha do Flamengo no Maracanã. Sim. O segundo tempo agora contra a equipe do Esperance da Tunísia também tem muito isso. Quando o Esperance sobe marcação, gera dificuldades para o Flamengo. O Chelsea vai subir essa marcação, como o Flamengo gosta de fazer contra seus adversários. E aí, vamos pro choque, vamos para a disputa direta, aquela coisa ácida do jogo. Porque futebol é assim, Abel. 90% dos jogos tem um time que se defende e outro que ataca. Os 10% restantes são jogos abertos, em que os dois vão para cima. Eu acho que talvez seja assim esse jogo de amanhã. E esses são os grandes jogos. Será? Aí vai ser lindo, gente. Esses são os grandes jogos. Os dois indo para cima? Os dois vão para cima. E são times que
costumam jogar com linhas altas de defesa, portanto, cedem espaços aos adversários. Tanto o Chelsea quanto o Flamengo têm jogadores de velocidade que podem explorar esses espaços nas respectivas defesas. E se for assim, se for um jogo aberto, aí é um barato, não para o torcedor do Flamengo, que vai ficar naquela tensão o tempo inteiro, mas para o torcedor que está ali só para ver um jogo de futebol vai ser uma delícia. É verdade. E o Jorginho, ele fala, em cima do que você acabou de dizer, ele fala abrir espaços, quebrar linhas, tentar sair jogando. Ele já começa, acho que, imaginar as dificuldades e o que o Flamengo tem que fazer contra esse Chelsea. Por aí, Bira? Sim. Eu acho que o Chelsea, por exemplo, vai jogar mais e com mais dedicação do que jogou o primeiro jogo. Também acho. Precisa, né? Não, mas é que assim, a gente tem que lembrar que tem time europeu que está jogando agora, fazia um mês que não jogava. Sim. O Chelsea, o último jogo dele tinha sido a final da Conference League contra o Betis, ganhou por 4-1, daí fez a festa, teve a ressaca, depois teve umas folgas, depois o jogador foi para a data FIFA. Então, esse jogo, alguns europeus, dá para perceber que nessa primeira rodada, não estou falando todos não, tá? Mas alguns europeus, quando até tiveram adversários mais acessíveis, aproveitaram para rodar um pouco, aproveitaram para tirar um pouco o ferrugem do corpo ali. O Chelsea contra o Los Angeles Galaxy, não, contra o Los Angeles FC, claramente segurou um pouco a perna, assim, claramente era um time que estava ali aproveitando, meio assim, quase que tratando esse jogo como um jogo para recuperar ritmo de jogo. Quando acelerou, né, Bia? Então, e quando acelerou, ganhou o jogo. Agora, contra o Flamengo, eu imagino que o Chelsea já veja como um jogo mais importante, um jogo para você já ir com intensidade maior. Então, eu acho que tende a ser um jogo legal, um jogo, acho que dá jogo sim, não acho que é um vareio do Flamengo, acho o Chelsea mais forte, mas acho que dá jogo. E daí vamos ver como é que o Flamengo consegue, se o Flamengo consegue fazer o que o Fluminense fez, né? Que é conseguir achar espaços e ficar causando danos na defesa do time europeu, né? No caso do Fluminense contra o Dortmund, para ficar criando oportunidades. E aí não pode perder tanto quanto o Fluminense perdeu, mas dá para o Flamengo fazer um jogo legal sim. Acho que o Chelsea eu vejo como um time superior, mas não é uma coisa caricata não. Acho que é O Flamengo, entre os times brasileiros e até sul-americanos, além do investimento, que é alto, óbvio que não dá para comparar com o investimento de um Chelsea, mas é um investimento muito alto, tem bom time, bom elenco e um time também de intensidade, né? Total. Se considerarmos os padrões brasileiros, então isso aproxima o Flamengo, por ser essa força que é, de um gigante europeu do momento, que é o Chelsea. O barato também, em termos de visibilidade, é que o jogo acontece no horário em que ele será visto. Será todos, visto, né? Na Europa. Sim. O torcedor inglês vai querer ver o Chelsea jogando. Opa. Né? E é o os horário números de da noite audiência do lá. Mundial de Clubes na Inglaterra têm sido muito bons. Falam que até nos tabloides e tal não tem saído tanta coisa, mas a audiência dos jogos tem sido muito boa. Então esse Flamengo e Chelsea promete também ter o Chelsea é um visibilidade time lá. grande. O jogo vai ser à tarde aqui? O jogo é 4 da tarde aqui, que é, Então é à no noite horário lá. nobre da televisão 8 lá. horas lá. Pontos. Duelos. Pô, era o que eu ia falar, uma coisa linda. Estamos enturmados. Por exemplo, você acabou de citar o Palmer, Palmer. não é? Que foi longe do que se espera dele na estreia. É um jogadoraço, mas ficou devendo. E aí temos números do Arrascaeta pelo Flamengo e do Cole Palmer pelo Chelsea nessa temporada 2025. O Arrascaeta com 27 jogos, 23 como titular, olha, nisso aí tá equilibrado. Sim. E o Palmer 26, 23. A média de minutos por jogo do Palmer é maior. O Arrascaeta, e aí não é nem uma questão técnica, mas uma questão física, que ele acaba saindo no meio dos jogos ou às vezes nem joga, né? Aquela idade, né? Também. O Arrascaeta com 13 gols e o Palmer com 3. Aí o Arrasca tá demais. Artilheiro do Brasileirão. Tá metendo gol que nem água. A assistência está equilibrado também e tem os minutos para participar em gol. Quase praticamente 100 e 257 para o Palmer. Outro duelo aí, correria pelos lados, Luiz Araújo e Pedro Neto. Pedro Neto, os dois destruíram na estreia, né? Os dois foram muito bem. Luiz Araújo, temporada 25, 29 jogos contra 25, 8 gols e 4 do Pedro Neto, 6 assistências, 4 do Pedro Neto. Tem a média de chances criadas por jogo e também de dribles certos por partida. Temos duelos aí. Eu sei que no Pucheta, vocês fizeram um cara a cara. É isso aí, nação rubro-negra. Realmente, eu também acho que o Flamengo tem condições sim de vencer o Chelsea. E sim, o Arrascaeta hoje é melhor do que o Palmer, tem melhores números, é mais decisivo, o cara realmente é debochado e o Flamengo precisa muito dele nesse confronto contra o time inglês para poder fazer um belíssimo resultado e o Flamengo garantir assim praticamente a primeira posição do grupo. Por quê? O primeiro colocado do nosso grupo vai enfrentar o segundo colocado do grupo do Bayern de Munique, que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e um outro time lá. Provavelmente o segundo colocado vai ser o Boca Juniors ou o Benfica. Então o Flamengo ficando em primeiro pega um desses dois nas oitavas. E aí as chances do Flamengo de passar para as quartas de finais e garantir mais um Pix para a nação rubro-negra, para o Mengão, garantir mais um Pix aí milionário para ajudar na receita do clube e também ter a chance de seguir passo a passo rumo à final, é o grande sonho do Flamengo,
fica muito mais fácil pegando o Benfica ou o Boca Juniors, e aí deixa lá nos outros confrontos PSG, Bayern de Munique, deixa esses caras irem se enfrentando no chaveamento, e o Flamengo tem mais chance de poder chegar à final. Quem sabe o Flamengo não consegue chegar mais longe possível, até mesmo na final, e consegue beliscar esse título. Imagina, seria histórico, não seria? Seria algo de cena de filme. E aí, você comente aqui a sua opinião. Acha que o Flamengo tem sim condições de vencer o Chelsea? O que você acha do comparativo do Chelsea de hoje com o Flamengo? Eu acho que sim, o Flamengo tem condições, se for para cima, se aproveitar os espaços, marcar pressão lá em cima, saída de bola do Chelsea, para não deixar eles à vontade. O Flamengo tem sim condições de vencer essa partida, e eu sei que vai vencer. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal para você não perder nada. Eu sou o FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui para vocês todos os dias. Forte abraço e saudações rubro-negras.